Hoje o assunto é quente, o Mundial de Clubes da FIFA tá pegando fogo. A fase de oitavas de final chegou, e o Brasil tá representando com força. Entre os 16 melhores times do mundo, 4 clubes brasileiros garantiram sua vaga, um feito histórico que mostra o peso do nosso futebol. E olha só os confrontos. O Fluminense vai encarar a tradicional Inter de Milão. Um duelo de estilos, onde o toque de bola brasileiro vai enfrentar a força tática do futebol italiano. O Flamengo tem pela frente o gigante Bayern de Munique, um dos favoritos ao título. Um confronto de campeões que promete muita emoção. E tem também Palmeiras x Botafogo, um duelo totalmente brasileiro, que vai eliminar um dos nossos, mas ao mesmo tempo garantir pelo menos um nas quartas de final. Com isso, o Brasil é o país com mais representantes nas oitavas. E a pergunta que não quer calar é, qual desses clubes vai mais longe? Será que o Flusão vai surpreender? O Mengão vai bater de frente com os europeus? O Verdão mantém sua regularidade? Ou o Fogão vai mostrar que não tá de brincadeira? Comenta aqui embaixo qual time brasileiro você acha que vai chegar mais longe nesse Mundial. Será que o título vem pro Brasil? Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com os amigos fanáticos por futebol. Aqui a resenha é de vestiário, é futebol raiz, é emoção até o último lance. Os 4 clubes brasileiros garantiram vaga nas oitavas de final entre os 16 melhores da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Teremos Fluminense e Inter de Milão, Flamengo e Bayern de Munique e o duelo brasileiro Palmeiras e Botafogo pelas oitavas de final. Passaram os 4 brasileiros, isso, claro, uma boa campanha dentro das projeções assim da maioria das pessoas. Palmeiras, Flamengo e Fluminense chegariam às oitavas. O Botafogo é que acabou surpreendendo, né? Principalmente com aquela vitória diante do Paris Saint-Germain. Aquela vitória foi fundamental para colocar o Botafogo nas oitavas de final. Se ele tivesse empatado aquele jogo, claro que se ele não tivesse vencido, poderia ser outra circunstância na última rodada, mas pela matemática do grupo, se ele tivesse empatado aquele jogo com o Paris Saint-Germain, ele não chegaria às oitavas. Então aquela vitória do Botafogo realmente foi o que aconteceu fora da curva, e o Botafogo, com todo o mérito, também chegou às oitavas de final num grupo que era o mais difícil, né? Os outros tinham grupos que tinham um adversário europeu, mas todos imaginavam que dentro do normal Flamengo, Palmeiras e Fluminense estariam nas oitavas de final. O jogo do Fluminense ontem, né, foi um jogo em que o Fluminense jogava pelo empate para classificar contra um adversário que tenta jogar, que busca o ataque, principalmente no primeiro tempo. Nos primeiros minutos ali o time africano ameaçou o Fluminense, então o Fluminense fez um jogo ali para garantir a sua classificação, né? O Fluminense também teve poucas chances, no segundo tempo conseguiu melhorar um pouco seu desempenho, mas foi ali para conseguir a sua vaga. E os jogos brasileiros e europeus ganharam muito destaque, e com razão, eram jogos que todo mundo esperava. O Flamengo conseguiu uma grande vitória contra o Chelsea, Botafogo uma vitória fantástica ali, fora da curva contra o Paris Saint-Germain. E o Palmeiras e o Fluminense, que jogaram na primeira rodada, né, a primeira impressão foram muito bem. Poderiam ter vencido o Porto e o Borussia Dortmund. Depois a gente viu que o Porto não teve uma campanha também, não foi bem também contra os outros adversários. O Dortmund até foi melhorando ao longo da competição. Mas aos poucos acho que a gente vai tendo mais parâmetro do que é o campeonato. Essa última rodada nenhum brasileiro venceu, aí é um ponto de alerta, cada um com a sua história. O Flamengo já estava classificado, fez um jogo com reservas contra o Los Angeles, Palmeiras jogou mal contra o Inter Miami, Fluminense não fez também um grande jogo ontem, e o Botafogo também, acho que aquela derrota para o Atlético foi muito condicionada pela vantagem que ele tinha. Ele podia perder o jogo de 2 gols. E ele jogou com essa vantagem na mão, perdeu por 1-0 e classificou. Agora é um outro momento, é outro campeonato, e alguns times da Europa crescendo. A Inter mesmo, que você falou, ontem fez o seu melhor jogo contra o River Plate. Os 2 jogos anteriores da Inter foram ruins. Contra o Monterrey até teve mais chance, mas não ganhou. Contra o Urawa fez um jogo ruim e ontem fez um jogo bom. Então também alguns times europeus, no momento que a competição começa a avançar, eles vão crescendo de produção. Acho que a única classificação que merece assim, um destaque, porque ela era até improvável na teoria, era o Botafogo, né? O Botafogo pegou 2 times europeus de nível alto, né? O campeão da Europa e um time que é ali sempre um dos 3 mais fortes da Espanha, que é uma liga relevante, um time que faz campanhas importantes também internacionais, que é o Atlético, e acabou conseguindo uma classificação que ela merece. Agora os outros, não era obrigação. O Flamengo se classificar, o Fluminense se classificar e o Palmeiras se classificar. Nenhum deles aí surpreendeu. Você pode discutir o nível do jogo, qualidade das apresentações, ok. Aí tem diferenças muito claras de um para outro. Mas a classificação em si, a do Botafogo, é a única que merece, na minha opinião, maior registro assim, e maiores elogios, né? E o Botafogo, de certa forma, né,
acabou sendo muito ajudado pelo PSG. Porque não fosse a goleada que o PSG aplicou na estreia sobre o Atlético, né? O confronto Botafogo e Atlético seria diferente do que foi. Ou seja, o Botafogo teve a chance de jogar para se defender, podendo tomar um gol, até 2, e não seria eliminado. E soube bem aproveitar essa vantagem, que foi, digamos assim, reflexo da goleada que a equipe espanhola sofreu logo no primeiro jogo da competição. O mais forte é o Flamengo, porque jogou realmente bem, né? Jogou realmente uma grande partida. O Palmeiras não fez partida nenhuma digna de elogios, mesmo aquela do Porto, quando eu disse aqui, o Palmeiras não foi bom para o Palmeiras empatar com o Porto. Era para ter vencido o Porto, falei isso no dia do jogo. O Palmeiras tinha que ter vencido aquele jogo, e os outros jogos do Palmeiras não foram dignos de elogio. Aliás, o Palmeiras é o pior dos 4 até agora em desempenho. O jogo contra essa equipe do Messi, aí, o Inter Miami, foi um negócio horroroso. O Palmeiras correu o risco de eliminação em dado momento. Estava 2-0 contra, dependendo do placar do outro jogo. Se um dos times conseguisse abrir uma vantagem, mas ficaram lá um gol aqui, um gol para lá, um gol aqui, um gol para lá, o Palmeiras poderia ser eliminado naquele momento. Fica uma sensação de emoção pela reação em empate 2-2, mas no contexto do adversário, da situação do Palmeiras, que era confortável antes do jogo, foi um negócio horroroso. O Palmeiras é o pior dos 4 em desempenho. O Fluminense logo atrás, que começou bem, bom jogo contra o Dortmund, que é um time melhor do que o Porto, e o Fluminense não tem os investimentos do Palmeiras, a gente não pode nunca colocar os dois na mesma prateleira. O Palmeiras investiu muito, o Fluminense não tem esse investimento, né? Mas depois 2 jogos ruins, o de ontem, o Fluminense flertou com o perigo o tempo todo. Menos posse de bola, menos finalizações, não estoura uma bola do gol. Toma um gol ali, eliminado. Negócio constrangedor. O Fluminense foi muito mal ali. E o Botafogo teve 2 grandes jogos, mas jogos ultra defensivos. Como é que vai ser agora? O que pode fazer? O que oferecerá o Botafogo nessa competição, tendo que sair para o jogo? Porque ele se fechou contra o PSG, foi perfeita a atuação, e conseguiu um resultado espetacular, que vai ser sempre lembrado, mas num contexto muito peculiar. E aí a vantagem construída com essa vitória, que foi presenteada também pelo PSG por ter goleado na estreia o Atlético de Madrid, permitiu jogar novamente de forma ultra defensiva, perdendo só por um gol e achando aquilo ótimo. Mas agora contra o Palmeiras é diferente, vai fazer o quê? Vai sair para o jogo? Não vai? O Flamengo fez um bom jogo contra o Esperance, pecando muito na falta de finalizações, mas a forma como jogou foi bem interessante, vitória bem tranquila, como deveria ser, contra esse nível, diante desse nível de adversário. Teve um lance só que foi minimamente ameaçado, e depois se impôs diante do Chelsea de forma muito, muito convincente. O Chelsea não é forte como o PSG? Não é. Mas o Flamengo não jogou defensivamente contra o Chelsea. O Flamengo se impôs diante do Chelsea. Foi a grande atuação de um brasileiro na competição. Nenhum deles tem obrigação de nada. A missão dessas equipes, na minha visão, falava isso antes do Mundial, continuo falando, é deixar a melhor imagem possível, jogando um bom futebol e tentando ir mais longe possível. Só. Título, final, acho que ninguém tem obrigação, não tem nível para isso. Se acontecer, será circunstancial, em função de situações típicas de mata-mata, mas nenhum deles é favorito a chegar à decisão, ou mesmo à semifinal. A tendência é ficar pelo caminho em algum momento. Um vai matar o outro, viu? O confronto entre Botafogo e Palmeiras. O Fluminense tem um caminho que não é tão simples, né? Pelo contrário, ontem nós vimos como é que o River Plate se comportou, mesmo antes da expulsão do Martínez Quarta. Que, aliás, o River Plate é um festival de jogadores repatriados que não fazem o menor sentido, né?